Boa noite. É uma alegria imensa retornarmos aqui ao Bezerra, encontrar aqui as pessoas queridas e amigas, nosso professor Soares, e principalmente das obras de Joana de Ângeles, né, que muito nos auxilia. Aos internautas, né, que nos acompanham sempre aqui o Bezerra de Menezes, buscando aprender e contribuir também com os ensinamentos em gerais. Nesta noite, continuando o estudo do Evangelho, no capítulo 2, que o título geral do capítulo é Meu reino não é deste mundo. E o tema de hoje é especificamente o subtítulo que está dentro do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do ponto de vista. Esse ponto de vista é o que está justamente a respeito da resposta de Jesus a Pilatos quando ele perguntou: Tu verdadeiramente és o rei de Israel? E ele disse o seguinte, respondeu: Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E dentro desse capítulo também vem falando da realeza terrestre. O relato de um espírito desencarnado que tinha sido uma rainha quando encarnado, e depois que desencarnou, viu que era completamente diferente a situação no mundo espiritual. E esse mundo espiritual é o único que é a certeza nossa. Todos nós aqui estamos de passagem. Então ninguém foi rei permanentemente. E sempre de passagem, todos nós. Dentro de mais alguns anos, nós iremos estarmos do outro lado. Então esse aqui é passageiro. Um pequeno estágio. Né? Então, na realidade, aqui fala-nos esse ponto de vista sobre a vida futura. E esse ponto de vista sobre a vida futura, tem muitos que creem de maneira em geral. Tem aqueles que são completamente materialistas e que não creem em nada no futuro. Acho que é o seguinte, morreu aqui, tudo acabou. Não existe mais nada. E tem muitos outros também que existem, que vai ter uma vida seguinte. Nós espíritas estamos muito dentro daquele lema, né? A vida continua, que inclusive é um título do livro, de uma obra de André Luiz. A vida continua. Mas essa vida continua de maneiras diferentes. Né? Há uns que crê o seguinte, né? A maioria dos evangélicos, dos católicos, que vai ter uma vida futura, mas para os bons. Né? Quando morrer, se for bom, com aquela pessoa foi julgada bom, então vai ser salvo e vai viver eternamente. E os que não forem bons, aí serão exterminados para sempre. Já tem outros que ensinam que vai ter uma vida futura. Aí, baseado lá no trecho do Apocalipse, diz que vai ter uma vida futura, que vão ressuscitar, mas quando ressuscitar, vão de novo guerrear contra Deus e vai vir a segunda morte e vai destruir. É a chamada doutrina do milênio. Isso ocorreria depois de 1000 anos. Mas como realmente acontece essas questões da vida futura? Vamos avançar um pouco mais, né? Então muda completamente essa visão da vida futura quando nós temos uma plena visão do que é a vida terrestre. Nós precisamos compreender e entender o que nós estamos vivendo e o que estamos produzindo durante esse período que estamos encarnados. Nós estamos falando agora de espírito. E esse ensino, ele veio muito antes de Jesus, mas muito antes. Mais de 2000 anos antes, desde os sumérios. Mas ficou bem claro, 400 anos aproximadamente antes de Jesus, através de Sócrates, quando ele falou da vida futura, da vida imaterial. Então já estava dentro da filosofia grega. Não era coisa nova.
Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da doutrina de Sócrates e Platão, ele apresenta essa questão de uma maneira curta, mas ele bem que fica bem nítido em nossa compreensão. Assim era a visão de grandes filósofos antes de Cristo e depois de Cristo, um filósofo que, podemos dizer assim, foi a influência de Allan Kardec, 200 anos de Allan Kardec, né, Immanuel Kant, que ele, num período do iluminismo da Idade Média, estava em toda a Europa, né? Ele é aquele também que defendia também, através de uma forma filosófica, a imortalidade da alma, quer dizer, a imortalidade de todos nós. Então, quando nós começamos a ter esta consciência sobre a vida futura, então isso traz uma esperança, e junto com a esperança, uma responsabilidade de buscarmos melhorarmos um pouco. Porque sabemos que ao deixarmos esta roupa, né, que é o nosso corpo, nós vamos continuar vivendo e vamos ter algumas coisas para melhorarmos e para acertarmos. E se pudermos, durante esse período que estamos aqui, já ir colocando algumas coisas importantes e moralizantes em nossa vida, vai contar para o nosso próximo estágio quando estivermos desencarnados. É o que nas obras de André Luiz, justamente no nosso lar, é conhecido por bônus horas. São aquilo que nós vamos construindo. Inclusive, a esse respeito, Jesus disse, olha, não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, né, a traça come, mas acumulei os tesouros, né, para a vida futura. Essas são aquelas questões morais, é aquela que nós não podemos pegar, é aquela que está dentro de nós através dos nossos atos. Sem a preocupação de querermos ser santos, perfeitos, porque neste planeta de prova e expiações, não tem ninguém perfeito. Inclusive, isso é bem relatado por Paulo, como também por Jesus, principalmente Paulo, quando disse o seguinte, todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus. É aquela questão, somos espíritos no segundo estágio na escala evolutiva, né? Deixamos o mundo primitivo e estamos no mundo de provas e expiações. Já no limiar, no mundo de regeneração, que assim vai continuar essa escala. Então, no momento que o nosso ponto de vista sobre a vida futura, nós colocamos essa certeza que a vida continua, e continua, mesmo que se aceite ou não, que se creia ou não, a vida continua. E recebemos muitas provas, tanto provas espirituais, através dos trabalhos mediúnicos, das comunicações, através das casas espíritas e outros segmentos que tratam da vida espiritual, como também da ciência, com muitos experimentos por todo o mundo. Inclusive, a universidade, que ficou notável, né, os trabalhos do Dr. Iver Stevenson, né, que analisou milhares e milhares de casos de reencarnações. Ele, através da ótica acadêmica, sem nenhum viés religioso. Isso acontece. Então, se temos esta visão da vida futura, nos fortalece a esperança no porvir, como também nos chama a responsabilidade de produzirmos algo de bom. Então, gera essas consequências sobre as moralizações dos homens, né? Esses textos que estão aparecendo aqui é exatamente, literalmente, como eles encontram-se no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 2. Eu até sugeria para vocês, que é um capítulo curto, antes de dormir, que pegassem e lessem, né, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que seriam bem interessantes, né? Então, quem tem certeza da vida futura? Então, o que é que acontece? Quando se tem essa certeza, né, que a vida continua. Às vezes fica muito difícil,
É aquilo que nós chamamos muitas vezes de sombras do passado, os atavismos, né? Que muitos creem, às vezes até creem que a vida futura continua, mas na hora mesmo da prova, acha que não é bem isso que acontece, né? Tem-se as dúvidas. Então é por esse motivo que muitos de nós, e sem nenhum descrédito nem críticas, vão aos cemitérios prestar homenagem a alguém que morreu, como se estivessem ali. Na realidade, não estão. Ali foi depositado o corpo. Esse é um ensino de mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Quando está lá mesmo nos Provérbios de Salomão, quando diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Isso é ensino, olha. O espírito vai para o mundo espiritual, o pó é que vai à terra. O pó é que volta à terra. Então, aqueles que têm certeza da vida futura, primeiro, tem essa fé no porvir, tem essa fé na vida. E vai se ficar mais conformado na medida que vai chegando a idade ou doenças, né? Fica mais confortado de saber que não terminou tudo, que a vida prossegue. Porque não tem nada mais frustrante do que a pessoa viver uma vida sem acreditar nadinha no futuro. Achar que tudo se resume aqui. E para algumas pessoas isto causa um problema muito sério. Faz uns 2 meses, mais ou menos, que eu conversei com uma pessoa. Ele abriu muito o coração porque é parente meu. E ele disse, rapaz, agora é fogo. Eu nunca quis saber dessas coisas que tu falava, nem mesmo quando era pastor, e nem agora quando é espírita, porque ele agora está caminhando já para perto dos 70. E ele só veio ganhar dinheiro depois dos 50. Ele disse, é fogo, sofri a vida toda. Depois que eu consigo alguma coisa, estou perto de morrer. E está batendo nele um desespero. Está batendo nele um desespero, porque realmente ele ficou bem de vida materialmente, mas completamente vazio para o futuro. Eu digo, fico feliz, rapaz. Aí comecei a explicar, depois brinquei com ele, porque ele é meu parente, né, que ele tem 2 filhas. Eu digo, você trabalhou muito, juntou muito e vai ficar para 2 genros seu. Não tem problema. A vida é assim. Quando for numa próxima, você vai também herdar dessa maneira. Ele disse, aí é que é fogo, rapaz. Você assim não está me confortando, mas assim brincando, que é exatamente isso que as coisas materiais são completamente passageiras. Por esse motivo, disse Jesus, não acumuleis tesouro na terra, porque onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Evidentemente, nesse mesmo capítulo, fala também das responsabilidades que temos que ter com as coisas que vêm às nossas mãos. Então, primeiro, tem a fé no porvir. A vida corpórea se torna simples passagem. É um estágio. Então, essa vida se torna uma simples passagem. Você já pensou o que é a pessoa passar a existência toda sofrendo de alguns males, alguma coisa, e de repente tudo acabado? E se não existisse essa vida futura, Deus seria o ser mais ingrato e mais carrasco que poderia existir. Se a vida fosse só material, não existisse uma vida futura. Aí Deus seria um carrasco injusto que não teria nem como comparar. Porque se nós tivéssemos uma única existência, veja, olhando para essa questão racional da Terra, se todos nós somos filhos de Deus, e nessa única existência Ele não dá a mesma condição a todos, crendo na parte material, enquanto uns estão nascendo na Suíça, numa família rica, com tudo, outros são dentro de uma favela, outros são até indígenas, lá na ilha do Marajó, ou dando Inmames, como enfrentam muitos problemas. E em todas as cidades, vocês já pensaram? Quando eu não acreditava, eu acreditava na vida futura como salvação, mas não acreditava realmente como todos os filhos de Deus. Eu digo, esse negócio está errado. Por quê? Para Deus ser justo, era para todos nascerem iguais. Se fosse uma única existência, só tivesse uma. Não é verdade? Porque como não tem mais condição, um já nasce doente, já a maior briga para sobreviver.
Tem aqueles que nascem que não sabem nem quem são os pais, de ruas. E outros nascem com tudo. Vem pessoas que já nasceram num lar tão rico que nunca trabalharam um dia na vida. E são milionários. Aí eu fiquei pensando, se isso tivesse sido verdade, e se isso fosse verdade, Deus seria injusto comigo. Porque eu nasci na cidade de Caruaru, numa família pobre. Uma família pobre. A gente batalhar muito para conseguir alguma coisa, né? Eu poderia dizer, ó, Deus, pelo menos eu poderia ter nascido na Inglaterra, na família real. Na família real, ser um príncipe. Aí seria talvez até mais justo, né? Passar a vida inteira sem precisar trabalhar, sem nada, só de vida boa, passeando. Aí pensando nesses aspectos, Deus seria completamente injusto. Era para que todos nascessem com a mesma condição de saúde, financeira, de lar, e tudo fosse tudo igual. Mas exatamente por nossas escolhas nas vidas sucessivas, quando eu falo o espírito, é que mudamos esse itinerário, porque todos nós somos criados exatamente iguais. Simples e ignorantes. Espíritos, né? Todos nós fomos criados exatamente iguais. Agora, a partir dessa criação todos iguais, cada um de nós fomos tomando destinos diferentes. E a partir do momento que vai tomando destino diferente, uns vão, na escala evolutiva espiritual, vão evoluir primeiros, outros vão demorar, outros vão pagar consequências pelas suas escolhas, e assim por diante. Então, por esse motivo, depois de milhões e milhões de anos que fomos criados, então está assim, cada um em momento diferente, país diferente, planeta diferentes, exatamente porque evoluíram de maneira diferente. Então, se existe essa vida do porvir, por que não começarmos a nos preparar agora para esta vida? Então, nessa vida terrestre, quando a pessoa quer ter um certo descanso, quando vai chegando a determinada idade, vai planejando no início, né, uma aposentadoria para ter uma vida mais tranquila. Então, nós poderemos ir adquirindo esses bônus horas a partir desse momento, trabalhando em favor do bem. E esse trabalho em favor do bem vai gerando esses créditos para quando se chega no outro lado. E acreditem, todos nós vamos chegar. Todos nós. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 50 anos aproximadamente, nenhum de vocês vão me ver encarnado. Nenhum. Nem eu vou ver vocês. Porque todos nós vamos desencarnar. Todos nós iremos desencarnar. Então essa é a certeza que todos nós temos. Então se isso é a certeza e isso é o único que nos espera, por que não nos prepararmos para a próxima? Então essa vida corpórea ela vai se tornar uma simples passagem. E lá na Bíblia diz o seguinte, que é de canseira e enfado. Diz que o homem vive até 70 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Só que hoje essa canseira e enfado vem antes dos 70, né? Com certeza. Quando se tem certeza da vida futura, suporta com paciência as vicissitudes da vida. Porque começa a entender, bem, se eu estou passando por alguns sofrimentos agora, é alguma coisa que eu estou corrigindo. E isso é passageiro. Isso vai passar. É quando, na sabedoria de Chico Xavier, uma frase bem curtinha, né, que ele diz, que é bem conhecida, diz, olha, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Então nós começamos agora com essa esperança, nos tornarmos mais confortados com a situação atual. E outro detalhe, quando se tem a certeza na vida futura, a morte se torna a porta da libertação. Já não é mais aquela questão de encarar aquilo que é o escuro, é aquilo que não se dá esperança nenhuma. Já começamos a compreender que vai para um mundo melhor. Vai para um mundo melhor. E é isso que acontece mesmo. Nós vamos para um mundo melhor, porque aqui somos espíritos que estamos aprisionados a um corpo.
Então aqui nós estamos para resgatar dos nossos erros, de nossas falhas, nos melhorarmos. Então aqui não é bom não. Isso aqui, como dizia minha mãe, que já está do outro lado, é um vale de lágrimas. E cada dia temos os sofrimentos. Uns de uma maneira, uns de outra, mas todos nós temos sofrimentos, né? Então essa morte se torna uma libertação para um mundo melhor. Quando estamos aqui, nós não queremos de maneira nenhuma ir para o outro lado. Eu estou falando isso, mas se você quer ir para o outro lado agora, eu digo não, deixa chegar o momento certo. Deus é quem sabe disso, que vai levar, né? Mas quando você está do outro lado, é a mesma coisa, não quer vir para aqui não. Olha, você vai precisar encarnar para melhorar. Não, deixa eu ficar por aqui um tempo. Se estiver no local bom, né? Se não tiver, aí quer vir de alguma maneira. Muito bem. Então, quem tem dúvida da vida futura? Né? Os que não têm a certeza da vida por vir. O que não tem a certeza da vida espiritual. Então, esses começam a dirigir os pensamentos somente para essa vida terrena. Acha que tudo aqui, tudo se resume aqui. Então, tudo que se constrói é para a vida terrena. E quando vai chegando à idade avançada, quando vai enfrentando os problemas, vai sufocando. Mas como pode ser dessa maneira? Ele vai consultando tudo na vida material. Aí Jesus diz, olha, meu reino não é deste mundo. Então, se queremos ter uma vida com Jesus mais plena, nós precisamos entender que não é neste mundo, é no mundo espiritual. É o que as instituições que trabalham com a espiritualidade vêm nos oferecer e vêm nos ensinar, que é para descortinarmos esse lado desconhecido para muitos. Mas todos nós temos lá no nosso interior, mesmo que esteja bem apagadinho, essa questão de que existe algo além. Porque isso vem também de nossas encarnações passadas, né? Quem tem dúvida da vida futura, os bens materiais se tornam únicos e reais. Então acha que é tudo que tem na vida é aquilo. Então cristaliza naquilo. E muitos desencarnam e não largam esses bens. Mesmo que esses bens passam para outras mãos e eles ficam sofrendo. São os espíritos que ficam aprisionados às coisas materiais. Desencarnam numa casa, mas não sai dali. Se enterrou algum dinheiro, como era naquele tempo das botijas, fica lá para ninguém roubar. Aí ficam sofrendo o tempo todo. Ficam sofrendo, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas isso é também no sentido também das pessoas, né? Então, nisso é quando Jesus, ele convidou algumas pessoas, né, para o seguir, e dentro de um aspecto para passar ensino para os seus discípulos, né, a um disse, olha, vem, segue-me. Ele disse, não, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Aí Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Porque uns, às vezes, têm muito apego à riqueza, às coisas materiais. Mas outros têm apego ao esposo, à esposa, aos filhos, né? Aquele apego que não quer soltar de jeito nenhum. Então, quando desencarnar, também vai ficar ligado. Mas não está ligado ao espírito, está ligado à questão da matéria, como era. E isso se torna, muitas vezes, problemas obsessivos graves. E assim, dessa maneira, pode trazer. Porque os bens, tudo que é material, se torna uma coisa real. A morte se torna a porta para o nada. Então, quem não entende? Ele morreu para o nada, né? Aí, para um pequeno conforto, você passa no cemitério, tem lá algumas lápides, e tem escrito lá, descanso eterno. Que descanso eterno? Descanso eterno. Tem aquelas frases, respeita cada um, mas é como se acabou. Morreu, acabou. E eu quero dizer uma boa notícia para vocês. Como disse Jesus, ninguém morre. Todos nós passamos para essa vida espiritual, de uma maneira ou de outra. Ninguém morre. Porque carne é carne.
Ele disse isso para Nicodemos, não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilha eu te dizer, é necessário nascer de novo. Então quem nasce da carne, essa questão genética, não é a carne. Então é simplesmente a carne. E carne é o quê? Essa matéria da terra é água, né? 70% do nosso corpo é água, e tem outros elementos, é isso aí. Mas o Espírito não, o Espírito é diferente. O corpo por si só não faz nada, o que comanda tudo é o Espírito. Então precisamos trabalhar essa parte do Espírito. Mas quem não acredita se torna uma porta para o nada. Devemos nos acomodar diante do sofrimento porque acreditamos na vida futura. Então, se nós acreditamos, então, já que eu acredito na vida futura, olha, não vou querer nada com essa vida. Também não é dessa maneira, não é o não. Devemos realizar esforços para melhorar o que estiver ao nosso alcance. Cada situação que enfrentamos nesta vida são provas para a vida futura. Então nós precisamos, com uma maneira emocional equilibrada, colocarmos numa base psicológica bem sólida essa questão de conduzirmos de uma maneira emocional, administrando o presente, mas construindo o futuro. E o futuro espiritual. Né? Então devemos realizar esforços para melhorarmos. É aquela questão de trabalhar as qualidades morais. Devemos aceitar com resignação o que não depende de nós. Para que ficar indignados, né? Porque às vezes, quando nós não, de acordo com o que eu creio ideologicamente, se eu não consigo mudar uma situação, eu vou me revoltar com tudo. Não, não é assim. Nós precisamos trabalhar para a mudança. Mas aquilo que não depende, não tem como mudar em nós, não tem como nós fazermos alguma coisa urgente, nós temos que orar, buscar melhor, mas não buscar se revoltar. Porque quando nós nos revoltamos com determinadas situações, a nossa revolta está sendo contra Deus. Porque não percebemos que aquela situação que enfrentamos é um aprendizado para o Espírito. Então, por esse motivo, vai se diversificando os pontos de vistas de cada um, de acordo com as suas orientações filosóficas ou religiosas, como seria essa outra vida, né? Como seria essa outra vida? Uma boa parte, não, eu vou aceitar Jesus, e aí eu desencarno, morro, vou direto para o céu. É confortador, mas quando chega-se na realidade não é bem desse jeito. Ainda bem que a espiritualidade ela analisa cada caso de uma maneira individual. E quando se chega para esse novo plano, não existe religião. A religião é criada por nós, seres humanos, né? Que é chamada as tribos. Deus é o Pai de todos, Jesus é o pastor de todos na terra e vai receber todos da mesma maneira, com o mesmo carinho e trabalhando para que possa evoluir. Todos nós seremos anjos, todos. E Jesus deixou isso bem claro. Pai, as ovelhas que tu me deste, nenhuma se perderá. Quem são as ovelhas de Jesus? Todos os moradores do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Evidentemente, cada um com seus atavismos, com as suas crenças, uns chegam primeiros, outros vão chegar depois. Mas essa situação que está aqui exemplificada chega para todos. Os sofrimentos, a luta, não é preciso muita resignação. A crença na vida futura gera desinteresse pela vida material. O objetivo é não pode. Sabe por quê? Fomos colocados na terra pela providência divina para melhorar todas as coisas. Então aquilo que vem às nossas mãos, se é a falta do dinheiro, das coisas materiais, é um aprendizado. Se vem a abundância das coisas materiais, também é aprendizado. Porque como vamos utilizar as coisas materiais que foram nos concedidas? Se foram concedidas, é para que o Espírito apresente como vai fazer o bom uso das coisas materiais.
em prol dos outros. E isso nós tivemos muitos exemplos. Um exemplo de um cidadão, que eu estou agora esquecido o nome dele, foi o criador do Rivotril. Antes do Rivotril, havia um índice de suicídio muito além do que hoje. Era até um cientista judeu. Ele descobriu, e no momento que descobriu, no momento que colocou essa droga, já deixou ela de uso livre. Não cobrou nenhum royalties, não permitiu que nenhum laboratório cobrasse royalties do Rivotril. Por esse motivo que é bem baratinho. E na realidade ele tem que ser conduzido por profissionais, mas evitou muitos e muitos suicídios e outras causas. Mas é um bem, né? O conhecimento ele não buscou para si. E assim por diante, são muitos exemplos de pessoas que adquiriram, através do conhecimento, determinadas fortunas, mas o passaram para o bem. Não ficou ligado àquilo. Não ficou ligado àquilo. Sabendo que um dia passaria. Mas tem que se administrar com emoção, o equilíbrio emocional. Sabendo que é para gerar o seu conforto e o desenvolvimento da humanidade. O instinto do progresso, aliás, a crença na vida futura gera desinteresse pela vida material? Não, é claro, né? O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. Então foi através dessas descobertas, desses investimentos em coisas mesmo da matéria, que hoje nós temos uma vida melhor. Nós hoje desfrutamos aqui da energia elétrica, hoje podemos morar em casas melhores, hoje temos aparelhos em casa que facilitam muito a vida, fogão, tantas coisas boas, né, que o dinheiro, a coisa material vem colocando em prática, o desenvolvimento, e isso vem trazendo melhoria. O avanço na ciência médica. E tudo isso foi coisas que aconteceram gastando-se dinheiro em pesquisas, em evolução. Hoje nós estamos aqui nesse ambiente simples, mas bem aconchegante, bonito, né? Isso também custou dinheiro, né? Também custou dinheiro. Então poderíamos, isso cada vez vai se melhorando, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então isso começa em todos os aspectos da vida. Tudo vem para contribuir. Então, é como dizer, em todas as coisas das graças a Deus. Na falta e na abundância. Só que nós visamos muito, e principalmente, como se fosse bênção de Deus, só o material. E essa não é a verdade. Né? A falta também é uma bênção de Deus, porque é um aprendizado para aquele espírito. Então, quando passarmos por alguma dificuldade, ao termos essa visão da vida futura, nós vamos primeiro agora buscar aquele conselho do conhece-te a ti mesmo e pensar, por que está acontecendo isso comigo? Então, o que eu devo fazer para mudar? E quando nós mudamos, nós vamos ter aí um subsídio para ajudar outras pessoas que também estão precisando da mesma mudança. Então, veja bem, os bens terrenos, né? Deus não condena o uso dos bens terrenos. Principalmente quando são usados para o bem. O que Deus condena é o abuso dos bens terrenos em detrimento das coisas da alma. O que Jesus ensinou? Buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas virão por acréscimos. E as outras coisas é para trazer o bem de alguma maneira em geral. Na medida que vamos evoluindo, nós vamos tendo coisas melhores na vida. Né? É o abuso desses bens. Mas, às vezes, nós abusamos dos bens de maneira completamente estranha. Por exemplo, os vícios. Nós abusamos de todas as maneiras. Primeiro, nós abusamos do bem supremo material que Deus nos deu, que é o corpo. Então, quando nós... Né, e o pouco ainda que ganha... está usando para destruir outros bens. Então a pessoa pega, bebendo, fumando, usando determinadas coisas, se expondo a coisas
um pouco irracionais, então dessa maneira está se autodestruindo, através dos bens que foram concedidos pela espiritualidade para ser um auxílio de promoção de saúde e espiritualidade. Então o Espiritismo amplia a nossa visão sobre a vida terrena atual, mostrando-a como um elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. O Espiritismo traz-nos essa visão para equilibrarmos bem a parte material e a espiritual. E, sobretudo, colocando em prática o ensino de Jesus. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus, que é o espiritual. E as outras coisas virão por acréscimo. Isto vem através do quê? Vem através da reencarnação. Porque é justamente ela que vai revelando e vai colocando essa solidariedade que liga todos. E Deus assim se torna não, ele é justo com todos. É através da lei da reencarnação. Então, todas as existências do mesmo ser, do mesmo espírito, ela vem a cada passo para construir. Por esse motivo, hoje nós estamos num mundo melhor. Nós estamos num mundo melhor do que tínhamos há 300 anos, 400, 500 anos atrás. Mas como pode ter um mundo melhor com tantas guerras? Digamos, por exemplo, essa guerra atual, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas. Bom, há 400, 500 anos atrás, as guerras aconteciam e ninguém poderia falar nada. Hoje elas acontecem e você pega um comentário de um lado, pega um comentário do outro, um critica de um lado. Isso é um avanço, porque antes não podiam fazer isso. Antes não tinha como. Porque o rei, o mandatário, destruía e ninguém podia falar nada. Ninguém podia... Veja, isso é um avanço. Hoje acontece. Acontece. Mas nós temos liberdade para ampliarmos o debate. Isso é uma preparação para um amadurecimento e para podermos passar para um mundo de regeneração. Aí diz, sim, mas Deus está usando esses seres humanos dentro desse plano? Não. No planejamento divino não existe inocentes. Cada um que reencarna num local, está passando por determinada situação, tem algum tipo de resgate, tem algum tipo. Porque não existe a bala perdida. Aí, evidentemente, nós temos que ter aquela compaixão, buscar a paz em nós, orarmos por todos, procurarmos fazer o melhor da convivência e sabendo que o mundo será melhor no futuro, porque esta é a esperança. Isso vai ser através do quê? Das existências, através da reencarnação. A reencarnação revela todo este elo que liga todos os seres em todo o mundo, né? Então são seres que vão estar se ligando para a base da fraternidade universal. Isso vai ser estabelecido através da reencarnação. Essa reencarnação sucessiva. Então o mundo aí vai evoluindo. Certamente, com os conhecimentos e a prática que estamos tendo agora, nesta encarnação, no futuro vamos reencarnar com condições melhores de contribuirmos para a paz, para o progresso da humanidade, como todos os outros também. Isso aí vai acontecer com certeza. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira intensa a todos nós, né? E como essa chuva que cai agora, que sejam essas bênçãos divinas, como chuva, a regar os nossos corações, para que possamos assim desfrutarmos de um mundo melhor, que depende de nós mesmos. A paz começa em nós. A paz começa em mim, pessoalmente. Eu promovendo essa paz. Que Deus abençoe a todos.